Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou criar um modal e explicar um pouco como você pode criar modal em suas aplicações usando o React. Aqui eu tenho uma tela simples, onde ela tem algumas informações como o título, tem um botão, abrir modal, e aqui embaixo eu tenho um modal, que é um componente que será aberto, tá? Então esse componente aqui é um modal que vai aparecer na tela. Então explicando alguns detalhes aqui. Para o modal eu preciso de uma div por volta de tudo, onde a posição dela seja fixa e sim set, ou seja, a margem top, right, left, bottom vão ser tudo 0. Então isso aqui é uma abreviação lá da margem top, margem left, margem right e margem bottom. Então aí coloca em set do próprio CSS, que aqui eu estou usando o Tailwind. Mas se você colocar no CSS, é só seguir essa lógica aqui, ó. Fixed, position fixed, esse inset, que é igual a 0, um z-index de 50, você pode colocar a numeração que você desejar, o display flex, e os itens align items, no caso, ao centro, e o justify content center para centralizar o conteúdo. Na parte de dentro eu tenho uma div sem conteúdo interno, que vai ser aquela parte cinza que aparece por baixo do modal. Então, por baixo da tela de modal, aí geralmente tem um fundo escuro, transparente, para dar aquele efeito de como você está tendo modal por cima de toda a tela. A classe dele é uma position absolute, um inset também 0, um background, a cor que você quiser. No caso aqui eu coloquei um preto e dei uma transparência nele. No caso aqui o opacity, que vai dar opacidade nesse componente. Você pode colocar a cor que você quiser e colocar uma opacidade no componente, tá? No CSS direto você pode colocar um RGBA, que aí você define a cor e a opacidade. Aqui eu tenho uma função de quando eu clicar nesse modal, nessa parte cinza, o modal vai fechar. Então eu tenho aqui uma função que vai fechar esse modal, que é essa função aqui do TypeScript. Está informado em cima aqui na interface ou na tipagem. Por dentro eu tenho uma outra div que pega aqui e vem até o final. Essa div vai ter o conteúdo da minha tela de modal. Ela vai ter uma posição relativa, porque ela vai ser centralizada por essa primeira div aqui. Posso colocar um z-index nela também, um tamanho full e uma largura máxima, para ele não ocupar a tela toda. Aqui eu coloco um 100%, mas aqui eu limito ela. No caso da altura, né? Altura 100%, o height e o max height de 680 pixels, que é a minha altura total, para não ocupar a tela inteira. Coloco uma largura máxima e limito ela com o max width
de 72 REM, que no caso vai ser 1052 pixels em relação à tela. Pode colocar a largura que você quiser também. Aqui eu tenho um overflow Y, que é a largura, que é o que ultrapassa o tamanho do conteúdo na vertical. Se o conteúdo ultrapassar o tamanho da minha tela, eu vou ter eu esqueci o nome. Vocês já devem ter lembrado o nome aí. Que é a barrinha de arrastar aqui. Pode ter uma barra de rolagem. E um background. No caso aqui eu coloquei um background branco. Aí eu tenho dentro dessa div do conteúdo. Aí eu tenho uma div do topo. Nessa div eu vou ter o título, que é esse H2. E vou ter o meu subtítulo. Aqui eu coloquei uma div dentro da outra porque eu quero eu posso deixar sem também, tá? Isso aqui é só um detalhezinho. Mas como juntando os dois aqui, eu preferi deixar essa uma div por volta. Então essa div por volta ela tem uma margem bottom de 1.5 REM, 24 pixels. Uma borda abaixo de 1 pixel. A cor da borda, border color. Esse PY que é o padding top e o padding bottom. Então padding top e padding bottom é relacionado a esse PY, no caso no Tailwind. E um text center, certo? Aqui tem uma margem top de 1 REM novamente nessa div. E a formatação do texto aqui, que é o 3xl, que é o tamanho do texto 30 pixels. E o line rate 36. A fonte 600, o font weight 600 e assim por diante. Aí aqui eu tenho a parte de cima do meu modal. Aqui eu tenho um botão, que é o botão de fechar, que fica na parte de cima do modal. Então eu coloco um absolute nele, uma margem à direita de 0, uma margem top de 0 e uma margem em volta do componente de 4 pixels, ou de 16 pixels. Aqui a cor, a transição do meu modal, no caso do botão, né, para fazer o hover, certo? Aqui eu posso colocar um ícone, mas eu só coloquei um X mesmo, tá? E aqui o conteúdo do modal em si, tá? Desculpa. Então, beleza, o meu modal tá prontinho. Agora eu preciso mostrar esse modal na minha tela. Quando eu clicar aqui, eu quero mostrar o modal, certo? Aí o que eu faço? Eu venho aqui na minha tela principal, vou criar um estado para armazenar o estado do meu modal, se ele vai estar aberto ou não, controlado pelo true ou false. Uma função para fazer isso, tá? Então na função aqui eu posso colocar set isModal, o contrário do que ele está ali. Eu posso colocar um true, certo? Vai funcionar. Só que eu acho que quando é modal aqui, algumas funções de true ou false eu gosto de colocar, e quando você clicar ele vai setar o contrário do estado que está. Então põe aqui esse ponto de exclamação, modal is open. Se ele tiver false, ele vai para true. Se tiver true, ele vai para false. Então o contrário dele aqui. Ele vai sempre setar o contrário do estado atual. Então feito isso, eu tenho aqui a pegar minha função e passar ela para o meu botão. Então aqui é um clique e passa a função.
Então quando eu clicar no meu botão aqui, eu vou setar o valor, que vai ser o contrário do estado atual. Se aqui tiver false, vai para true. Se tiver true, vai para false. Beleza? Outra coisa, eu preciso passar agora para o meu modal. Porque o meu modal é um componente que está oculto. Então se eu vier aqui e clicar, não vai acontecer nada. Certo? Embora o meu estado aqui esteja funcionando. Console. .inf. Eita, o que eu fiz? Daí. Copiar sua skin. Salvar. Ele iniciou false. Se eu clicar, ele vai para true. Se eu clicar de novo, false. E assim por diante, infinitamente. Tá ok? Então vamos voltar para a tela. Vou tirar o console. Aí vou passar isso aqui. Aqui no meu modal eu tenho um estado. Que é esse booleano aqui, ó. isOpen. Quando o isOpen estiver ativo, tá? Ele vai mostrar esse modal aqui. Tá? Porque aqui eu tenho, olha. Se o modal for false, não retorna nada. Tá vendo? If quando for false, que no caso aqui está o contrário do estado que é o true. Se eu colocar aqui é true, certo? Mas se eu colocar dessa forma é false. Então aqui é o contrário do estado que está. Se for false, retorna nada, que é um null. Se for verdadeiro, aí retorno todo esse conteúdo na minha tela, certo? Vamos voltar aqui. isOpen. Detalhe, ele não está dando nenhum erro aqui, ó, porque embora eu precise desses dois estados, que eu adicionei essa interrogação aqui. Se eu tirar essa interrogação aqui, esse componente, essa função ou esse estado deixa de ser opcional. Com a interrogação, ele é opcional. Eu adiciono se necessário, se eu quiser. Mas se eu tirar a interrogação, ele se torna obrigatório. Então quando voltar aqui vai estar dando erro. Passei o mouse em cima, propriedade isOpen está faltando no objeto. E ela é requerida na tipagem do modal props, que é essa propriedade aqui, ó. As minhas props. Então ela é obrigatória aqui. Aí continuando. Aí mostra uma parte do modal lá da propriedade, certo? Aí eu vou vir aqui, isOpen igual ao meu estado. Salvei, vou voltar aqui e tá aberto. Aí vou clicar aqui, não aconteceu nada. Vou clicar aqui, nada. O meu modal tá aberto. E a parte escura aqui, informando que o modal tá, essa partezinha aqui é aquela div transparente que a gente colocou lá com a opacidade, cadê ela? Essa aqui. Então essa div aqui é a escura ali. Por isso, se eu colocar aqui um modal yellow, colocar um yellow 600, voltar aqui, tá o meu fundo aqui da tela, certo? E não tá totalmente amarelo, porque tá com opacidade. Então se eu tivesse um conteúdo aqui atrás, esse conteúdo iria aparecer. Então voltando aqui, voltar pro valor que estava antes.
Agora eu preciso passar essa propriedade que é onClose. Então, uma função que vai fechar o meu modal. Quando eu usar essa função aqui, eu devo definir o meu modal para ser fechado. Como que eu vou definir ela? Eu venho aqui, coloco onClose. E nesse onClose eu vou executar qual função? Essa função. A mesma função do botão que abriu o modal. Vou salvar. Voltar aqui. Aqui. Vou clicar fora. Já fechou. Vou abrir de novo. Vou clicar aqui. Fechou. Então eu tenho a funcionalidade de modal agora. De forma funcional. Então eu posso usar. Eu posso passar propriedades para o título, para o subtítulo e para o conteúdo aqui. Tá? Como que eu faço isso? Para o conteúdo, eu posso vir aqui, coloco um children, que é um React Node. Vem dentro do React. Adiciono ele aqui. E venho aqui embaixo, onde está escrito modal aqui. Vou adicionar esse meu children. Vou salvar, vai estar dando erro lá. Qual erro? Ele está falando que eu tenho uma propriedade children que está faltando. Então venho aqui, fecho. Vou abrir o modal. E vou adicionar aqui um H2. Um exemplo, né? Teste. Vou colocar uma div primeiro por volta. Um H2. Título. Título do conteúdo. Coloco uma estilização flex call. Embaixo aqui eu posso colocar uma classe font bold text 2xl. Aí abaixo posso colocar meu conteúdo, o que vai vir por nesse abaixo do título. Posso colocar um input. Esse input eu posso colocar o que eu quiser. O input que ele não vai aparecer porque o teu ele tira a estilização todinha. Vou colocar uma classe nele, uma cor de fundo, bordas arredondadas, uma borda e um placeholder. Seu texto aqui. Vou duplicar isso aqui. Voltar. O placeholder não apareceu. Vou duplicar aqui a acho que o placeholder, será que tá da mesma cor? Vou mudar aqui a cor dele para slate 100. Ah, agora apareceu. Colocar uma padding Y de 3 e um PX de 4. Vai ficar aparecendo input de verdade agora. Então aqui eu tenho meu modal. Eu posso passar as propriedades. A propriedade não está dentro do componente modal. Aqui é só o children, que é o conteúdo que vai vir de outro lugar. Eu posso colocar, usar esse modal em várias telas.
Então não preciso deixar especificamente para essa tela. Então do formato que ele está preparado para várias telas para o uso. Esse gap aqui é o gap de distância de um componente do outro, tá? Cadê? Foi errado ali. Acho que eu coloquei... isso, eu coloquei no lugar errado. O gap vem aqui também. Então tem aqui todo o meu conteúdo. E se eu clicar fora, o clique está marcado para lá. Se eu clicar no X ou no ícone que você desejar colocar, eu posso trocar o título aqui, posso trocar o subtítulo. Aqui eu posso carregar um formulário vindo de outro componente. Então é isso aí. Espero que tenha sido de ajuda aí esse pequenos detalhes em relação ao modal. Porque às vezes você quer, numa aplicação, você não quer adicionar uma lib só para poder mostrar um modal. Então você pode ir lá criar seu próprio modal de forma simples e funcional. Tá? Só seguir esse exemplo aqui e incrementar da forma que você achar necessário. Então é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo aí. E até uma próxima oportunidade aí, trazendo mais informações, mais dicas e conteúdo aí para você melhorar suas aplicações e aprender algo novo. Se você tiver alguma sugestão aí de conteúdo, pode ficar à vontade em me dizer, tá? Então que eu ficarei feliz em compartilhar mais informações aí úteis do dia a dia. Então, tudo de bom aí para você, família, até mais e obrigado novamente.